Olá, Vingadores de Erros! Olá, Vingadoras de Erras! Eu sou Otávio Gá, este aqui é o Super 8 e... hoje, quando vocês menos esperam, um quadro querido desse canal volta com tudo pra analisar acusações de erros de grandes sucessos do cinema. Será que a gente vai achar muita coisa errada sobre esse filme que desbancou o Avatar do topo das bilhetérias mundiais? Sei não, hein? A galera por aí costuma enxergar muito cabelo em ovo. Bom, vamos ver o que a gente tem pra hoje e simbora com... 32 erros de Vingadores Ultimato. Aquele filme do homão roxo que gosta de ferrar com meio mundo no instalar de dedos e toma uns sopapos no coco pra ficar esperto. Só pra ser justo e deixar claro, não fui eu que achei esses erros. Pelo menos não a maioria. A gente aqui fez uma pesquisa e compilou na internet essas acusações de erros, pois elas podem ou não fazer sentido. Então o meu papel é avaliar cada um desses de acordo com as regras do cinema e da lógica, separando em 4 categorias: erros de continuidade, erros de lógica, falsos erros de continuidade e falsos erros de lógica. Claro, não tem como evitar spoilers, então se preparem. E vamos começar. Gavião Arqueiro aparece usando uma tornozeleira eletrônica e logo depois a gente descobre que é o mesmo momento do estalar de dedos Tanial. Porém, nesse mesmo momento, o Homem-Formiga já estava em liberdade, como visto no pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa. Ué, se eles foram presos pelos mesmos crimes de desrespeitar o tratado e se aliarem ao Capitão América em Guerra Civil, não deveriam ter a mesma pena? Não é bem assim. A duração, a intensidade, a proximidade de colaboração ao crime ou outros pequenos detalhes e os antecedentes criminais podem gerar agravantes ou atenuantes na pena, então é um falso erro de lógica. Ainda na abertura do filme, Clint está treinando a filha no arco e flecha. Ela acerta o alvo em cheio e então, por causa do Thanos, pulveriza junto com os outros familiares do homem. Clint começa a procurar a família, porém nesse ângulo aqui, meio que por trás da árvore, a flecha sumiu. Logo em seguida, a flecha voltou. É isso mesmo, produção? Nananina não. A flecha tá ali o tempo todo, é porque aqui parece que tá sem flecha, mas só por causa do ângulo que engana. Então... nada de erro aí não. Tony Stark liga seu capacete detonado para enviar uma mensagem de despedida para Pepper, mas tem algo estranho com esse capacete. É porque ele tá detonado do lado direito, mas lá no quebra-pau de Titã contra o Thanos em Guerra Infinita, o lado destruído foi o esquerdo, ou cocô. Isso é um típico erro que acontece quando na edição a galera inverte a imagem para corrigir uma outra coisa. Só que às vezes você puxa um lençol para cobrir um filho e descobre o outro. Os Vingadeiros vão tererei da vida até o planeta onde Thanos tá descansando. Capitã Marvel e Máquina de Combate estão lá segurando o roxão maromba, mas Bruce Banner tem um mini ataque de pelanca e quando empurra o Thanos, a Capitã e o Máquina mudaram de posição e não estão mais segurando o homão roxo. Parece ter um salto, mas enquanto Banner estava falando, o pessoal pode muito bem ter se movido. E mesmo que pareça ser pouco tempo, a gente pode imaginar facilmente que houve uma abreviação ou omissão de tempo na edição. O que não é um erro, mas um recurso narrativo que tem até nome. Quem lembra? Lembrou bem quem falou, elipse. Formiga passou 5 anos dentro do reino quântico, mas ele diz que pra ele só se passaram 5 horas. Ué, mas não faz sentido, já que em Homem-Formiga e a Vespa, a Janet Van Dyne passa 30 anos no reino quântico e sai de fato mais velha. Ela deveria ter passado só 30 horas lá então, né? Não, porque de acordo com as regras do universo cinematográfico Marvel, o tempo no reino quântico não funciona de forma linear e única. Depende muito da camada que a pessoa entra. Graças à radiação gama, Hulk inteligentão se delicia com burritos no café da manhã sem passar mal. A câmera então mostra que o burritão de cima tá cortado ao meio, mas nesse plano, milagrosamente o burrito se colou de volta e voltou a se partir. Como não tinha uma joia do tempo nessa hora, realmente tem um errinho de continuidade aí. Com a ajuda do Professor Hulk, os Vingadeiros começam os testes de viagem no tempo. Então aqui o Capitão América começa do lado direito do Hulk, corta pro contraplano e ele tá à esquerda do Hulk. Volta pro plano frontal e o Capitão mudou de novo. E logo depois isso se repete. Lado esquerdo do Hulk no plano traseiro, corta e ele muda de lado. Não tem ângulo aí, nem elipse, os planos realmente são imediatos e o joinha do Hulk entre os planos confirma isso. Scott Lang perde o almoço no susto quando Máquina de Combate chega voando. Daí, num dos momentos mais fofuchos e de neném do filme, o Professor Hulk dá seus 2 tacos pro amigo. Mas quando Scott aceita o presente, o novo plano mostra que há um taco só, configurando um epa! Peraí, vamos levar pro tirateima. Olha, parece um só, mas quando ele vira, dá pra ver que tem 2 sim, rapaz.
Tem erro não. Agora, agindo como o Gavião Espadeiro, Clint mata um membro da Yakuza, com um corte no bucho, outro na garganta e ainda crava a espada pra finalizar o inimigo. Mas quando ele limpa a espada, ela já tá limpa. Ué, mas que história é essa? A espada aqui tá suja. É porque o errito tá no trailer. E talvez na versão que foi aos cinemas que eu não tenho mais como tirar a prova. Então, se corrigiram pra versão em home video e streaming, não tem mais erro, né? Formiga, Mr. América, Hulk e Homem Metálico chegam em 2012 no emblemático momento em que os Vingadeiros estão fazendo aquele círculozinho no meio de Nova York. Esse plano sem corte do grupo todo reunido pro pessoal do futuro chegando garante que o momento é o mesmo e que não houve elipse. Só que o Hulk do passado aparece esmagando tudo na esquina apenas 10 segundos após a chegada do pessoal. E de acordo com os Vingadores de 2012, esse trechinho só seria possível após pelo menos 35 segundos a partir do último segundo em que o grupo ali no meio tá reunido em círculo. Parece erro, tem cara de erro, cheiro de erro, gosto de erro, mas pode não ser erro, pois o tempo é manipulável entre os cortes. Segundos, minutos podem ser omitidos. Nesse caso, a gente só precisaria encontrar um ponto viável de onde teriam sido omitidos 25 segundos. Aqui do início do brilho para a chegada, a gente pode encaixar uns 5 segundos de elipse. Aqui não pode, pois os planos continuam o movimento do América. Mas aqui, por mais estranho que seja, o corte pode muito bem ter escondido uns 20 segundos do Capitão América falando groselha. E assim, a elipse salva o dia mais uma vez. Na cena em que o América entra no elevador e encontra os agentes da Hydra infiltrados na SHIELD, o agente Sitwell tá usando o smartphone Samsung Galaxy S6, que só viria a ser lançado 3 anos depois, em 2015. Parece um erro anacrônico, mas no universo com gente voadora e armadura super technologics, é plenamente aceitável que a tecnologia avance diferente da realidade, né? Quando o América do futuro esbarra no América do passado, ele acabou de sair da Batalha de Nova York, retratada em Os Vingadores. E como é que ele tava nessa ocasião? Todo cagado, ceboso e lanhado. Ah, e ainda tinha perdido a máscara numa explosão. Mas como é que ele aparece agora? Limpinho, brilhando e com máscara. Ah, ele pode ter tomado um banho e achado uma roupinha nova. Improvável, mas poderia ser porque ele tá no QG dos Vingadores e teve tempo suficiente pra fazer isso. Ainda em Nova York, quando a anciã entrega a joia do tempo pro Hulk, dá pra ver que a mandíbula dela tá se mexendo sem que ela fale nada. Como não há razão narrativa qualquer pra voz dela ter sido omitida, isso é no mínimo uma deselegância narrativa, que a gente vai contar como um errinho de lógica. Nebulosa e Máquina de Combate vão lá pro planeta Morag pegar a orbe com a joia do poder, mas pegam o treco, batem um papo e vão embora. Pelo menos o Máquina de Combate, já que a Nebulosa é raptada pelo Thanos. Mas peraí, tem alguma coisa faltando aí, porque assim que o Peter pega a orbe em Os Guardiões da Galáxia, Korath e seus capangas interceptam o Peter. Então cadê ele agora? Não. Como a Nebulosa e o Máquina de Combate não estavam cantando e dançando, eles podem ter levado menos tempo até chegar à orbe. Ou o Korath e os seus capangas foram interceptados pelo Thanos antes, lá fora. Quando eles viajam para os anos 70, enquanto Tony Stark está conversando com o pai, tem 2 soldados de boas lá atrás dele. Corta pro pai e quando volta tem um militar de bege conversando com eles. Até aí nada demais, ele pode ter chegado durante o plano do Stark pai. Mas durante a conversa, em curtos períodos, o cara de bege some, reaparece de novo e some de novo. Quando o Gavião e a Viúva Negra estão pendurados no precipício em Vormir, no primeiro momento ele aparece segurando ela pela mão. Porém, no momento seguinte ele tá segurando pelo antebraço. Uma coisa é segurar pelo antebraço e escorregar pra mão. Agora, da mão pro antebraço, nessa posição não dá, né? Os Vingadeiros voltam pra 2023 trazendo a Nebulosa de 2014 como intrusa. Pra se disfarçar, ela tá usando na cara 2 peças laranjas da Nebulosa de 2023. Porém, mais tarde, quando vai falar com seu pai, o Thanos de 2014, ela tá usando apenas a peça de cima. Claro que não é um erro, né? Se a peça é de encaixe, pode ter caído ou ela pode ter jogado fora em outro momento, como jogou esta aqui agora. Agora senta que essa é complexa. A Nebulosa infiltrada traz o Thanos de 2014 e seu exército para 2023. Mas como é que ela fez isso? No filme não fica muito claro como ela consegue direcionar o portal para o passado, muito menos como o Thanos fez para viajar com todo o exército, considerando que os heróis só conseguiram traçar um caminho pelo tempo por estarem usando um dispositivo projetado pelo Tony Stark, a partícula PIN e uma cacetalhada de coisa toda que eu nem lembro mais. Então, numa sessão de perguntas e respostas, os irmãos russos disseram que a equipe de cientistas de Thanos reverteu a polaridade das partículas PIN e conseguiram fazer a viagem dessa forma porque puderam levar o tempo que precisaram. E parece meio conversa pra boi dormir, mas como é uma parada muito complexa, eu vou só balançar a cabeça e deixar pro júri popular. Sim,
vocês. Quando a nebulosa de 2014 ameaça atirar na Gamora de 2014, a nebulosa de 2023 impede atirando em sua versão passada antes. Muita gente reclamou que isso deveria ter feito a nebulosa de 2023 sumir ou sentir dor, mas isso iria contra o conceito estabelecido no próprio filme, pelo qual as alterações no passado não alteram o futuro, mas criam realidades alternativas. O quebra-pau começa e tá rolando solto. Aí o Thor arranca a espada do Thanos e joga lá pra trás. Thanos então começa a lascar o T-Bafe no Thor e empurra o rompe-tormentas contra o peito dele. Mas depois de ser atingido pelo outro martelo que o digníssimo América jogou, o corpo dele vai pra frente um tico e quando ele volta, já aparece com a espada na mão. Aí não tem elipse que dê jeito, porque isso acontece antes mesmo que o martelo julgador de caráter passe por ele na volta. Ah, mas a espada dele poderia ter caído justamente ali. Nope! Pois quando o Thor cai, não tem nenhuma espada ali não, filho. Outro erro desinfeliz acontece quando o Thanos quebra o escudo do Capitão América pela metade. Mais tarde, naquele plano geral em que os portais dos magos estão se abrindo, o Capitão aparece pequenininho, mas dá pra ver claramente que o seu escudo tá inteirinho da Silva. E nos planos seguintes já volta a aparecer quebrado. Valkyria aparecendo montada num Pegasus é um baita fanservice, mas aí teoricamente a gente tem um problema de lógica interna dentro do universo Marvel. Pois se Asgard foi destruída em Thor Ragnarok e a população asgardiana sobrevivente foi 50% apagada no começo de Guerra Infinita, onde é que ela descolou esse cavalo alado? Ué, quem disse que os bichinhos não foram salvos no sapatinho e a nave era uma espécie de arca de Thor? Não é porque você não viu que não aconteceu? Ou ainda, esses seres místicos podem vir de outros reinos. Formiga sai dos escombros se agigantando, trazendo Hulk, máquina de combate e Raccoon na mão. Mas quando corta pro plano seguinte, o Homem-Formiga parece mais perto. Isso é uma ilusão causada pelo uso de diferentes lentes. Lentes angulares dão a sensação de que os objetos em diferentes camadas estão mais distantes. Já lentes teleobjetiva, como essa aqui, aproxima os objetos. E mesmo que tudo seja computação gráfica, os efeitos digitais replicam os efeitos das lentes. Quando o Capitão América grita Vingadores, se reúnam! Pantera Negra tá levantando a mão lá atrás. No plano seguinte, sua mão já tá abaixada. Bom, é um exemplo clássico de elipse. Entre esses dois planos pode haver mais tempo do que o corte fez parecer. Então, não tem problema não. Assim que os dois grupos oponentes se estrumbicam, o grandalhão Cool Obsidian é atingido pelo martelo voador lançado pelo Capitão América. No entanto, cerca de 13 segundos depois, sem cortes, ele aparece novamente já no meio de uma luta com o Korg e o Drax, longe de onde ele estava inicialmente. Olha, ele precisaria ser muito aparecido para tomar um babau, levantar, sair correndo, passar pela câmera por trás e aparecer em outro ponto para aparecer de novo. Ou tem um sósia que adora se vestir igualzinho a ele que não foi apresentado, ou ele caiu num portal criado pelos magos e apareceu ali. São explicações possíveis e que tem até um certo grau de probabilidade. Então, Homem-Aranha diz a Tony Stark que reapareceu no planeta Titã após os anos sumido, e que o seu sumiço para ele não passou mais do que alguns segundos. Então, se o polvo pulverizado volta no mesmo lugar que virou poeira, provavelmente causou a morte de quem desapareceu em locais perigosos, como em um avião em voo, por exemplo. O avião não estava mais lá, eles apareceram no ar e caíram. É um bom ponto, mas não é um erro, pois bastaria o Hulk desejar, na hora que estalasse os dedos, que os sumidos voltassem em locais seguros. Acabou o problema. A Vespa leva o Homem-Formiga até a van para tentar fazer a outra máquina do tempo funcionar. Só que, pouco tempo depois, quando os Vingadeiros estão tentando salvar a manopla, não é que o Formiga aparece gigante segurando um bichão voador lá no fundo? Parece erro, né? Mas não é não. Entre os trechos, há tempo suficiente pro Formiga, em um momento de risco, sair do carro, ficar grande para lidar com um bichão lá, encolher de novo e voltar pro que ele estava fazendo. O Hulk, que é o Hulk, penou para estalar os dedos, mas o Tony Stark, que é humano, conseguiu mais facinho. Bom, é que no caso do Hulk e do Thanos, eles só tiveram a manopla para canalizar as forças das joias. Já o Tony teve a armadura inteira e a energia foi distribuída por todo o corpo, fazendo com que fosse suportável para um humano conseguir estalar os dedos, mas não o suficiente para reduzir os danos. Por que Nick Fury e Maria Hill não foram chamados para a batalha final se também são heróis e também voltaram da pulverização? Olha, mas são tantas
tantas possibilidades antes de considerar um erro, variando de indisposição, caganeira, medo, passando por Doutor Estranho achou que eles não dariam conta, que é melhor nem me dar o trabalho de tentar responder. Escolha um motivo e seja feliz. No enterro do Tony, Thor tá cultivando uma barba bem generosa, que encolhe quando ele nomeia Valkyria como rainha de Asgard, mas que volta a crescer logo em seguida quando ele entra na nave dos Guardiões da Galáxia para perambular com eles pelo universo. Realmente a diferença tá aí na cara, não vê quem não quer. Pra mim, da Silva Sauro, é um erro de continuidade claro. De acordo com as regras de viagem no tempo estabelecidas aqui, o América não deveria parecer velhinho naquela linha do tempo através do envelhecimento. Ele só poderia voltar através da máquina, já que a presença dele alteraria a linha do tempo e em 2023 ele estaria ali numa realidade alternativa, não naquela da qual ele saiu. Não exatamente. A verdade é que ele não mudou nada, pois o Steve do futuro sempre esteve naquela linha do tempo deles, vivendo escondidinho com a Peggy. Ele agora repetiu instintivamente aquele que seria o seu destino normal. E como nunca interferiu na vida dos Vingadores, ficou vivendo tranquilinho, a paisana, sem ninguém jamais saber. Retomando o seu próprio lugar na linha do tempo, só que dessa vez mais velho. E essa última também é controversa. Vamos lá. A trama exige que as pedras sejam devolvidas logo após serem pegas para não criar novas linhas do tempo. Mas algumas joias tiveram seus recipientes destruídos ou descartados. Com isso, Steve Rogers volta no tempo apenas com as joias, não com os demais artefatos. E aí vem a explicação segundo os especialistas em Marvelogia. Steve só precisa devolver as pedras porque, como a anciã explicou, elas criam um perengolenga temporal e desde que elas permaneçam na linha do tempo, isso seria o suficiente para a linha do tempo não se dividir. Acredita nisso quem quiser, eu deixo novamente nas mãos de vocês. Então esse é o resultado final e diante das acusações de erros, esse é o percentual de inocência de Vingadores Ultimato. E agora eu queria saber que filme vocês gostariam de ver nesse quadro aqui no canal, hein? Ah tá, e a gente passou para a segunda fase do prêmio Influence Me. Então se você gosta do trabalho que eu faço aqui e quiser votar, é só entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que eu fique entre os 3 finalistas. Lembrando que se você não quiser, não precisa votar em todas as categorias, é só pular até chegar em Cultura e me procurar lá e votar na minha carinha bonitinha. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí! Eu sou honrado e humilde.